Olá, seja bem-vindo a mais um programa Espaço Família. Que delícia estar aqui com vocês. Hoje o programa está para lá de especial. Temos dois convidados, Rubem Júnior, ex-jogador de futebol, e a arquiteta Francine Felício. Que delícia! Nós vamos começar o programa com o Rubem Júnior. Rubem Júnior, sinta-se à vontade, como se você estivesse na tua casa, na minha casa, vamos falar assim, né? Obrigado pelo convite. Já estou sentindo em casa, um sofazinho em casa, como se estivesse em casa, né? Isso é muito bom. Estou me sentindo em casa, sim. Obrigada por ter vindo. Eu sei que a sua vida é corrida, você é empresário, tem tantas coisas que você organiza aí no seu dia. E que delícia você estar aqui comigo. Quando eu pensei em convidar você, foi porque eu sei da sua história. A gente faz parte do mesmo corpo, do sonho de Deus. Nós temos amigos em comum, né? Exatamente. O apóstolo L, o Cristiano Miranda. E ter você aqui para contar um testemunho de uma nova vida em Cristo é uma honra, porque esse programa, quando eu aceitei fazer, foi mesmo para a gente impartir Cristo na vida das pessoas, falar de como que Ele entrou na nossa vida e transformou todas as coisas. É isso aí. E eu quero que você conte pra gente todo esse tempo da sua vida, depois que você não estava mais jogando, você já foi jogador tanto aqui no Brasil, como também internacionalmente, dizendo. E depois disso, como que foi essa segunda etapa da sua vida aí? Primeiramente, também me sinto honrado por estar tendo um novo momento na minha vida, que sempre os programas que eu fui para falar, a maioria das vezes é de um jogo, de uma carreira, de alguma coisa que eu fiz dentro do futebol e as coisas hoje no novo homem, que eu digo assim, eu estou começando a falar e quero falar muito a minha vida toda, um pouco de Cristo, e o que Cristo fez para mim pode fazer para outras pessoas também. Então eu acho que é oportuno isso, fico feliz, né, de ter essas oportunidades e estou aqui para falar assim um pouco da minha história e esclarecer algumas coisas para as pessoas aí que ficam às vezes ligadas, né? Falando, cadê o jogador? Agora de repente está em Deus, está em Cristo, está falando de Jesus. O que aconteceu, né? Já vem logo aquela imagem que deve estar cheio de coisa, de problema e agora é sempre assim com todo mundo. Mas eu tenho algumas coisas que eu gostaria de falar nesse programa, aproveitar a oportunidade. Vontade. Pode contar a sua história. A gente gravou, a gente sempre conversa, eu sempre falo isso no WhatsApp para ver o que a gente vai conversar. E quando eu escutei seu testemunho, eu me comovi, porque eu já tinha ouvido e vi como que Deus é perfeito, como Ele é bom e como que Ele faz todas as coisas. Como é que Ele pesca a gente, como é que Ele pesca, né? Nós somos privilegiados, não é? Eu me sinto super privilegiado que a gente entender o que é se tornar filho, né? Sim. A gente passar por esse processo, no início você fica perdido, parece que você está num barco mesmo, sem direção, sem caminho, sem ajuda, você sente, mas depois você vê que ele vai aos poucos ajustando e as coisas vão tomando um caminho que é só Deus mesmo. Só Deus falou vai que fazer. pode fazer. Você depois que você posso falar, aposentou, claro, né? Claro. Que você parou de jogar. Aposentei no futebol. No futebol, mas como empresário agora super engajado aí. Exatamente. Nós vamos falar da Cracknet, que é o seu outro negócio hoje e outras coisas. Mas assim, você estava vindo num processo meio de depressão. Conta um pouquinho disso para nós. Eu, quando eu parei de jogar futebol, né, eu fui uma pessoa muito católica, né, assim, religiosa, minha religião era católica, eu sempre tive um temor a Deus, sempre fui uma pessoa que respeitava e entendia da minha maneira, ou da maneira que me passavam, né, então eu sempre tive um conhecimento de Deus e não um relacionamento com Deus, né? Então, assim, é uma coisa totalmente diferente que eu aprendi hoje, que eu vivo, né? Então, com o tempo, eu fui achando que aquilo que eu levava, a vida que eu levava, estava ótima, né? Uma boa pessoa, não faz mal para ninguém, um cara que ajuda, o futebol nos proporciona ganhar, ter uma condição financeira de ajudar muita gente, né? Tive esse privilégio de poder ajudar muitas pessoas, né? Então eu se contentava com aquilo e aquilo me sustentava de uma certa forma, mas o vazio, a gente conhece, sabe que sempre existia. E com o tempo que eu parei de jogar futebol,
eu comecei empresário, como você disse, né? Venho uma vida de empresário há anos já, de tendo meus próprios negócios, né? Desenvolvendo minhas próprias ideias, tudo eu, né? Tudo era o meu, era o jeito que eu queria fazer, era o jeito que eu achava que era certo, né? Me enfiei em um monte de coisas para ser feitas, enfim, fui levando uma vida bem autêntica minha, que eu achava que era aquilo. E não sei porquê, um certo período, depois de quase 10 anos já que eu já deixei de jogar futebol, eu comecei a me sentir, parecia que eu estava vendo o futuro. Mas ver um futuro de uma maneira, não sabia se era o inimigo que estava me apontando o que ia acontecer comigo ou se era Deus já dando um chamado. Era uma coisa que eu não sabia o que estava acontecendo. E aquilo começou a me entrar numa, eu não sei se poderia dizer uma depressão, né? Mas se era um início ou se era uma tristeza muito grande, em que eu vi que tudo à minha frente ia se acabar, né? Inclusive a minha vida, né? Então eu falei assim, eu comecei a olhar aquilo e falei assim, bom, comecei a tomar remédio para poder dormir, para poder relaxar, né? Passei um período com remédios que eu tomava que eu falei, nossa, mas eu sou ex-atleta, tenho uma vida, né? Comparado a muitos, né, e com um privilégio, tem uma situação, né, com problemas, como todo mundo tem, mas se a gente olha para os outros problemas, também tem muita gente que tem problema, então isso não poderia me abalar, né, e com o relacionamento que eu tinha, mas aquilo estava tomando conta da minha vida. E eu comecei a ficar muito mal com isso, comecei a ter problemas em casa, aí os negócios realmente começaram a andar e cada vez mais as minhas coisas elas iam ficando piores, né? E em casa principalmente, então acordava 1h da tarde, muito mal, por causa de remédio, não conseguia dormir, enfim. Isso passou 4, 5 meses, aí minha esposa, né, ela até falou para mim, você precisa de uma igreja. Ela falou? E como eu não dormia 4, 5 horas da manhã, realmente a única igreja que eu via era os programas que passavam na televisão, porque eu acho que o horário que passa, porque já sabe que todo mundo está em depressão naquele momento, é a hora que se assiste alguma coisa. E eu comecei a ver aqueles depoimentos, eu falei, realmente, eu estou achando que isso é verdade ou é mentira? Você começa a se duvidar daquilo, né? E eu comecei a olhar aquilo e comecei a imaginar, e isso passou uns 4, 5 meses. Eu cheguei a procurar algumas igrejas de São Paulo, fui, tudo que falava na televisão, eu tentava ir, mas não mexia comigo isso. E eu continuava ainda a depressão. Cheguei a chegar ao cúmulo de ir num banco, e é uma história muito engraçada, estou contando para você em primeira mão isso aqui. Eu falava, vou fazer um seguro de vida porque a qualquer momento eu vou morrer. E isso é o meu pensamento, né? E porque o coração disparava, se olhava, se ficava com vontade de... Ansiedade. Talvez se eu morresse, eu pensava, se eu morresse seria melhor, pelo menos cada um pega um dinheiro e vai cuidar da vida. Então você começa a entrar em umas loucuras. E chegou ao ponto que eu fiquei muito mal. E até que um belo dia eu estava na minha cama, deitado, e eu gosto muito de rede social, né? Acho que a gente aprendendo cada vez mais a se mover com isso. E eu vi uma postagem do Cristiano Miranda, né? Que ele é apóstolo, e eu já era amigo dele, eu não sabia que ele tinha toda essa riqueza escondida para me dar, né? Vou mandar um beijo para ele, né? Isso, Kiko, nós amamos você, viu? Muito obrigado por fazer parte da nossa vida. É isso aí, o Kiko foi importante para mim, né? Meu pai hoje, né? Tenho ele como um pai, não só isso, com um amigo, enfim. Eu peguei, vi uma postagem dele, a gente fazia negócios imobiliário, né? Que mexe com isso. E eu mandei uma mensagem para ele, falei, ô Cristiano, eu vi aqui que você vai... Na altura eu não sabia o que era, eu só não sabia nem como falava, né? Eu sei que você vai pregar, vai falar, não sei o que eu vi que você vai fazer alguma coisa tal na igreja, tal. Eu queria ir. Aí, imagina, o peixe pulou do barco dele. Era tudo que ele estava querendo. Tudo que ele queria, né? Então eu peguei, ele falou, claro, eu vou sim, pega na sua casa, não sei o que, fez toda a gentileza. Eu falei, caramba, né? Até surpreendeu, né? Surpreendeu. E aí, isso foi o bacana dessa história, porque nesse momento eu falei, então tá bom, combinei com ele. Quando eu combinei com ele que eu estava na cama, que eu coloquei o celular do lado, deu uma meia hora, começou a me dar um sono, e eu peguei no sono. Sem tomar mais remédio, já fazia 4, 5, 6, quase 6 meses que eu estava tomando, dormi a noite toda. Olha que beleza. Né? Eu vou
ter que te interromper, Claro. a história tá tão boa, eu tô louca para saber mais disso, nós vamos ter que mandar você voltar aqui outras vezes, mas ainda vai dar tempo da gente acabar. Nós vamos para um breve intervalo e nós já voltamos para saber o restinho dessa história. Voltamos no segundo bloco do programa Espaço Família. Agora é a hora que eu mostro o meu look. Hoje eu estou vestida da Patrícia Berbari Store. Ela tem coisas lindas. Entra nas redes sociais dela para vocês verem. Meus acessórios é da Paola Mesquita. A Paola arrasa nas bijus, os acessórios. Obrigada, viu, Paola, por estar comigo nesse momento. Seu clube que faz meu cabelo, minha maquiagem, Matheus, Joyce, Felipe, obrigada. Fabi, as meninas da que fazem minhas unhas, muito obrigada, viu, pela parceria. A Santa Lola, que arrasa nos sapatos, eu amo todos os sapatos da Santa Lola, eu uso e sempre que eu tô com eles é sucesso. Muito obrigada, Jéssica, pela parceria também. Rubem Júnior, que papo gostoso. E nesse dia você encontrou o Cristiano, nosso amigo querido, você pulou no barco dele, era tudo que ele queria? Tudo que ele queria, né? E você daí quando eu acabei de mandar a mensagem para ele, a gente falou, deixei o telefone do lado, como eu estava falando, e peguei no sono. De repente eu peguei no sono que fazia meses que eu não pegava. E acordei no outro dia muito bem. Sabe, porque quando você dorme mal e toma remédio, você dorme, mas você acorda estragado, né? E eu acordei muito bem, feliz, com sorriso. E eu me recordo que minha esposa estava acostumada a me ver acordar sempre mal-humorado, reclamando, murmurando de alguma coisa. E naquele momento eu acordei bem feliz, já fazendo suco, faltou só pôr café da manhã para ela. Olha. Eu acordei muito bem, ela falou, o que aconteceu, né? O que aconteceu que você tá bem? Eu falei assim, não, eu resolvi, profeticamente eu falei para ela, e não sabia, hoje eu falo sabendo disso, eu falei para ela, resolvi todos os problemas da nossa vida. Amém. Aí, você que ganhou a loteria, logo pensa, né? Eu falei, não sei, eu senti isso no coração e falei. Que legal. E aí, a partir disso aí, começou um processo na minha vida, enfim, eu fui aí eu me entreguei a minha vida a Jesus hoje, né, ou na altura, vivo esse processo hoje de cura, de transformação, então, enfim, é um assunto que a gente pode abrir muita coisa. Pode, aqui é para isso, então, e eu trouxe você para isso. Exatamente, então eu comecei esse processo na minha vida, foi um processo que eu me entreguei totalmente, né, eu falei que eu quero, e no primeiro dia, quando eu senti que eu já não tomava mais remédio, desde aquele dia eu nunca mais, foi o último, desde aquele dia eu fui e passei por situações também que aí as coisas, em vez de melhorar, pioraram, né? Foi engraçado isso, né? Então eu entendi que a perda foi ganho, porque as coisas, quando eu aceitei a Cristo, as coisas ainda continuaram indo cada vez pior, acho que estava, né? Deus estava ajeitando todas as coisas? Exatamente, então as coisas começaram a ficar pior, mas eu fui me fortalecendo muito por dentro e tendo entendimento, então eu fui crescendo muito, isso me ajudou muito a crescer dentro de casa, crescer como empresário, como vida, né? E as coisas foram indo, e aí cada vez mais eu querendo entender, né? Tive, né, com o Cristiano, com todo o corpo da igreja, me ajudando muito, né, em desvendar as coisas que até então para mim aconteciam e eu não tinha ainda discernimento de entender o que era isso, o que era aquilo, então eu fui procurando cada situação passar para que eles pudessem me dar uma direção, porque eu ainda não conseguia discernir o que era a voz de Deus e o que era a voz, né, que ainda soava de fora de mim. E é legal quando você me contou o seu testemunho, eu estava conversando com o Dani para a gente vir fazer o programa e eu falei assim, quando uma pessoa dá o seu coração a Deus, você se dispôs, você falou, Deus, eu entrego a minha vida para o Senhor, eu entrego o meu coração em suas mãos, eu dou
a minha vida para que o Senhor faça nova. E nesse momento é que Deus espera isso. Ele fica só esperando a gente convidar ele para entrar. Exato, não é mesmo? Exatamente. E de criatura você passou a filho. Isso. Né? E daí ele foi restaurando, cuidando de todas as coisas. E foi aquilo que você falou. Às vezes parece que daí vira mais do avesso, mas não é. É porque ele está agilizando, ele está mostrando o propósito de tudo. E a gente vai conhecendo e tendo intimidade com Deus, Rubens, de dentro para fora. Não é uma coisa superficial, é no profundo. E ele entra com educação, porque Deus é muito educado, diferente do inimigo que vem dando pontapé na gente, não é verdade? Espera o momento, né? E sim, e você vê assim, e você conseguir enxergar isso, se tornando cada vez mais forte em Cristo. Amém. E as outras coisas foram desencadeando. Exatamente. Continua contando aí. É isso aí. Então, eu peguei e comecei a entender que não era simplesmente o que eu via resolver um problema meu, porque normalmente quando a gente vai a Deus, eu quero resolver um problema, né? E quando eu vi, tinha aberto para mim coisas maravilhosas que eu não conhecia, né? O amor cura de muita coisa. Eu bebia cerveja, eu perdia a vontade de beber cerveja. Chegava à noite, no sábado, se estivesse tomando cerveja, dependendo das companhias que eu estava, a gente fumava um cigarro junto, e eu tava, mas tudo achando que eu tava. Então, essas coisas não foi porque eu não quero, essas coisas, elas simplesmente deixam de fazer sentido e ter vontade na minha vida, né? Passei por um assalto violento com uma arma na cabeça, isso eu dentro da igreja já. Eu falei, que eu fui para a igreja pra... É mesmo? E como que eu, né? E aí eu tive um encontro com Deus de novo, falei, não, eu tô te salvando dessa situação, porque você... Né, eu tenho uma vida nova para você, você está comigo. Então, assim, isso para mim também foi muito forte, né, quando aconteceu. Então, eu comecei a cada vez mais, eu falei, Senhor, eu via que tudo tinha sinais, tudo tem uma voz, que você mesmo falou muito bem. Não é aquela coisa que chega firme, às vezes você está numa situação que nós estamos aqui, depois quando chega em casa você está calma e vem, né? Vem algum telefonema, até a pessoa, até a surpresa, ela espera a pessoa ligar para você na hora que você está no momento. A gente só se surpreende. E a história dele também é muito legal pela sua obediência. Você está sendo acompanhado, nós somos acompanhados, fazemos parte de uma igreja, de um corpo, mas o mais legal é você ter esse discernimento e entender que são os processos que nós temos que passar e nós tornamos cada vez mais forte, né, em Cristo, a nossa dependência é dele, e hoje você sendo testemunho disso, eu posso te garantir que vão ter várias pessoas que vão assistir o programa e elas vão ser tocadas pelo seu testemunho. Às vezes uma vida vazia, uma vida de sucesso para os outros, mas só você sabia o que acontecia quando você deitava sua cabeça no travesseiro, não é? Exatamente, eu vejo muito bem isso hoje, e sei que cada um tem seu tempo, cada um tem seu chamado, cada um tem seu processo, mas estamos aqui, né, para poder dar essa mão para quem se sente, né? E não importa, viu? E hoje eu vejo que não é ter dinheiro, não é ter fama, não é ter sucesso, né? Muito pelo contrário, essas coisas de fora, ela consegui hoje, eu tive a oportunidade de ter os dois lados, então assim, fui muito pobre, fui muito rico, vivo uma vida normal hoje e consigo balancear muito bem isso. Então eu sei muito o que se passa numa pessoa que tem sucesso, que tem dinheiro, o que acontece dentro da gente, né? Eu vim de uma criação muito boa, muito educada pelo meu pai, mas eu conheci um mundo diferente, né? Com carros, mulheres, festa, glamour, fama, né, em ambientes que eu nunca imaginei que eu ia entrar, e isso foi criando dentro de mim soberba, ganância, foi criando inveja, foi criando um monte de coisa que por mais que eu tinha, eu sempre estava de olho no que eu poderia ainda ter, e você vai se perdendo nisso aí, e é onde vem os desastres da vida de uma pessoa bem sucedida na sociedade, né? Mas quando eu encontrei Cristo, que cravou ali dentro de mim. Ai, que delícia, Rubens. Foi maravilhoso. Que delícia, que honra poder estar aqui e você compartilhar isso com a gente. Muito obrigada pela sua presença. Que pena que acabou. Eu sei que você tem... Tão bom, né? Falar e isso, tem tantas histórias que eu sei que você tem para contar também. Bastante. Eu vou te trazer de volta aqui. Obrigada por você ter vindo. E hoje você é empresário, tem a Cracknet. Eu vou deixar seu endereço aqui das redes sociais. Você trabalha hoje ainda com futebol, né? E é um novo
tempo sobre a sua vida e eu desejo que Deus te abençoe imensamente. Amém. Onde Obrigado. você passar, eu tenho certeza que você vai manifestar Cristo pela sua história, pelo seu testemunho. Deus te abençoe. Amém, viu? eu que agradeço. Tá lá aí a craquinete pra galera. Isso, entra lá para ver. Muito obrigada. No terceiro bloco, eu tenho como convidada a Fabrícia Felício, a arquiteta que vai falar sobre organização de brinquedos. Um grande abraço, até mais. Estamos de volta no terceiro e último bloco e eu quero te pedir desculpa para antes de começar. Eu chamei você de Fabrícia, apresentei você de Fabrícia, é Francine, minha querida amiga. Não tem problema, desculpa. imagina, Manu. Ela é arquiteta de interiores e nós hoje vamos falar sobre organização dos brinquedos. Muito obrigada, Fran, por você ter vindo. Linda com esse olho que ofusca a gente, de tão bonita. E os seus olhos. Obrigada. E Obrigada, eu que agradeço. Imagina, é um prazer. Eu falo que eu sempre trago as pessoas queridas, as pessoas que eu conheço, e olha que a lista tá grande, Fran. Tem que tanta bom, gente né? legal pra gente trazer, né? Você conhece isso quase é muito todos. bom. Fran, nós vamos falar um pouquinho sobre organização de brinquedos. Você como arquiteta, você me deu várias dicas. Eu posso dizer assim que eu amei todas e vamos tentar falar tudo para ajudar os nossos amigos, os telespectadores, para eles também poderem compartilhar, a gente poder compartilhar com eles sobre isso. Fale para mim, a criança tem vários brinquedos, a casa às vezes está cheia de brinquedos jogados, tudo mal organizado. Qual a dica que você dá para a gente poder arrumar todo esse lugar para a criança brincar, também ficar acessível? Casa também tem que estar bagunçada, porque tem criança, não adianta querer organizar muitas coisas. Vamos lá. Então, a primeira coisa é essa, né? Muitas pessoas querem ter a casa impecável, né? Sim, eu sou uma delas. Com tudo no lugar, mas casa que tem criança... Não tem jeito. Não tem jeito. E se a sua casa tem brinquedos espalhados, é sinal de que seus filhos são felizes. Sim. São crianças que brincam, né? Graças a Deus. Mas a gente sabe que é possível organizar, né? A bagunça. Não deixar chegar num caos, né? Então, qual a primeira dica? A primeira dica é olhar os brinquedos das crianças e verificar mesmo se ela brinca com tudo, né? E é até interessante chamar os filhos e falar, vamos doar alguns brinquedos? Tem crianças que não têm brinquedos, a gente pode doar, você vai ganhar brinquedos novos, né? No próximo aniversário, no próximo Natal. Ensinar um princípio, né? Generosidade. Vamos doar o que você não brinca mais, o que já... Não o que já ficou velho e estragado. O velho estragado a gente joga fora, né? Mas o que já passou da sua idade. Então, a primeira dica é eliminar. Não acumular brinquedos, né? Porque daí você diminui a quantidade de brinquedos e fica mais fácil a organização. Né? Então, essa é uma dica. Isso é uma dica. E eu falei que eu não gosto de coisa espalhada, não é por nada. Eles têm um espaço lá em casa que eles brincam, que estão os brinquedos já prontinhos. Só para ser assim, prontinho que eu digo. Eles podem brincar, fazer a bagunça deles. Mas eu digo que assim, o brinquedo quando ele vai um lado, joga para o outro e fica para todos os lados, eles não brincam, porque assim, tá tudo muito espalhado. E quando você me explicou assim, por que não organizar a bagunça de uma forma acessível? Ou seja, eles terem um espaço deles, mas aquilo, por exemplo, mãe, eu quero brincar com tal coisa. Tá ali, etiquetado. Fala disso. Adorei as etiquetas. Fala. Sim. Normalmente o que a gente faz em casa, a gente tem ou um cesto ou uma caixa grande e aí você vai passando pela casa pegando os brinquedos e joga tudo lá. Sim. Daí a criança chega assim, eu quero brincar com o meu dinossauro vermelho. E aí não acha o dinossauro. Então, o que é legal? Separar os brinquedos em categorias. Olha. Né? Então, assim, dinossauros, vamos pôr todos os dinossauros em uma caixa só. Bonequinha de Polly, né? Quem tem... Você tem menino e menino, né, Manu? Tem os dois. Tem os dois. Então, você tem as bonequinhas, você tem as roupinhas, os bichinhos. Categoria. Cada caixinha para uma coisa. E ensinar a criança. Porque ela vai aprendendo a se organizar também. Ser organizada. Ser organizada. E eu achei uma coisa muito legal que você falou. As caixas essas de plástico, elas são muito caras, não, Fran? Sim. Mesmo nas lojas mais baratas, que às vezes a gente encontra no centro da cidade, elas são caras. São caras. Para você comprar 10 caixas para organizar, não dá. E você deu uma dica muito legal. Conta essa dica. Das caixas de papelão, né?
Das latas. Das latas. Então, o que a gente faz? Usamos recursos que temos em casa. Então, latas de leite, quem tem criança que toma leite, né, em pó. São muitas latas que a gente joga no lixo. Mas nós não vamos pegar as latas do jeito que elas estão, feias, e colocar no quarto das crianças. Pinta a lata, compra adesivo bonito. Tem uns papeizinhos que imitam o papel de parede, aqueles que eles ficam bonitos, né, também. De acordo com a decoração do quarto da criança, né? Sim. As cores, as estampas, e deixa as latas lindas, e cada lata é para uma categoria de brinquedo. E o quarto fica mais alegre, fica mais bonito. Isso, para os carrinhos, caixas, quando nós temos jogos de tabuleiro, que são jogos, caixas maiores, a gente pode colocar em caixas de papelão. Olha que legal. Né? Se você for em papelaria, eles te dão as caixas que vêm folhas de sulfite, são caixas com tampa, são caixas excelentes, que você reveste com tecido, com papel, e você organiza as caixas e elas se transformam objetos de decoração do quarto. Verdade. E a criança pode ajudar a gente nisso. Sim. Ela escolhe a cor você pode fazer uma atividade, usar a criatividade para isso, né? Que delícia, que momento gostoso em família também. E aí ela organiza, ela sabe que naquela caixa tem os jogos de tabuleiro, né? Bonecas, bichos de pelúcia, tem, os carrinhos, que são aqueles pequenininhos, que eles somam. Latinhas, né? E os brinquedos maiores, por exemplo, bichos de pelúcia, cestos, sabe cestos que a gente compra para colocar roupa, que vai lavar? Eles são ótimos para colocar esses brinquedos maiores. E essa coisa de estar acessível, foi aquilo que você me falou que eu gostei muito. Importantíssimo. Eu até, esses dias, eu tenho uma casa, aquelas casas grandes, assim, tipo casinha mesmo, era do Davi, passou para Lara e ele estava num lugar, e esses dias foi aniversário da Lara, ganhou um monte de coisa, eu doei várias coisas, a gente fez tudo meio que junto, e eu arrumei diferente lá, arrumei a casinha, pus a casinha mais para lá, um espaço para os dois já chegarem e brincar, eles amaram. Às vezes o que pode acontecer é o mesmo quarto, mas mudar a disposição também. Parece ajuda que tudo muito. Passou a ser novo para eles. E para a criança é novo mesmo, né? Então, o que acontece? Deixar acessível. Muitas mães, querendo manter tudo em ordem, o que elas fazem? Elas escondem os brinquedos. Fica tudo dentro do armário fechado lá em cima. Lá montam. E aí, quando a criança quer, às vezes ela nem lembra que ela tem um brinquedo. E aí passou a fase, ela não desfrutou daquele brinquedo, não brincou. Então, deixar acessível mesmo. As caixas, deixar baixinhas para que elas possam pegar as caixas. Prateleiras, né? Uma coisa muito legal. Os livros, né? Os livros, isso é importantíssimo. As prateleiras baixas, não prateleiras altas que a criança não alcança. Eu falo isso em casa. Os livros da Sara estão super acessíveis. Eles fazem parte da decoração da nossa sala. Para se tornar algo real ali, para aquilo acontecer. Porque só ter livro guardado não adianta nada. Ela lê da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir. E realmente ela espalha todos os livros e depois vamos guardar os livros. Então, às vezes os pais falam, meu filho não lê, ele não se interessa, mas não está na mão dele. Então, ele vai se interessar para o que está acessível a ele. Então, deixar tudo acessível, porque assim é fácil você ensiná-lo a guardar. Sim. Porque ele tem como guardar, E é gostoso até, porque já está tudo fácil para a gente pôr nas latinhas e a gente faz uma brincadeira e fica super legal. E eles ficam super bravos quando você põe na lata errada. Sim, eles começam a falar, mãe, você pôs no lugar errado. Esse brinquedo não é daqui, ele é daqui. E é muito interessante esse aprendizado. A gente ensina o filho da gente ser organizado através da nossa organização também. Isso. Eles nos imitam, né, Fran? Não tem como ser diferente. Fran, obrigada. Olha como passa rápido. Já tá lá contando pra gente que acabou o programa Espaço Família. Fran, desculpa, eu errei seu nome. Imagina. É que eu chamo sempre você de Fran. Então hoje eu fui falar Francine e troquei tudo. Sim. Muito obrigada por vocês que estiveram com a gente do começo ao fim. O programa é uma delícia de fazer. Os convidados são sensacionais aqui nos bastidores também. É muito gostoso, né, Fran? Muito obrigada. Até o próximo programa. Que Deus abençoe todos vocês. Até mais. Tchau.